Pela vida do pastor Anderson, amém? Que Deus possa sempre o abençoar. Nos lançou um convite há uns dias atrás e a gente, estamos aqui pela primeira vez, mas Deus sabe de todas as coisas. Creio eu que é a primeira de muitas, não é assim? Que Deus possa abençoar o servo do Senhor. Venho ali de São Domingos, da igreja Assembleia de Deus, Peniel, sobre a presidência do pastor José, a qual as irmãs tiveram lá, a comissão de mulheres tiveram lá na sexta-feira, né? Quem foi, conheceu ali o nosso ministério e o nosso pastor, que assim que recebeu o convite, passei para ele, ele nos deu a permissão de estar aqui, amém? Glória a Deus. Mas sem longa demora, a Bíblia diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. O maior fundamento, a partir do momento que a gente começamos o nosso ministério na presença de Deus, a primeira coisa que a gente adquire na nossa trajetória é a fé. E quando a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, é porque Deus ele requer que a gente primeiramente acredite, pois a nossa decisão, ela só foi feita por um ato de fé. A gente só levantamos a mão porque a gente reconhecemos que Jesus é o único e suficiente Salvador, e por meio da fé a gente estamos caminhando com Ele. Para hoje eu e você estarmos aqui, isso é um ato de fé, porque a gente cremos que dias melhores estão por vir. Talvez o nosso dia tenha sido um pouco turbulento, um pouco não da maneira que a gente quis, mas hoje à noite nós estamos na casa do Senhor, o adorando, porque cremos que amanhã será um dia melhor, porque nós cremos que amanhã o Senhor vai nos proporcionar uma ótima, aleluia, sexta-feira na presença dEle. Talvez o dia não tenha sido da maneira que a gente esperou, mas amanhã será um dia melhor, porque vivemos por fé. E quando Deus diz que sem fé é impossível agradar a Ele, é uma coisa que a gente temos que ter na nossa trajetória, na nossa vida, para poder estar agradando o nosso Mestre. Aleluia. O primeiro versículo ele vem dizer: olha, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O interessante é que a gente que somos crentes, salvos em Cristo Jesus, somos cristãos, a gente vivemos desta maneira. A gente não vê, mas a gente espera. A gente não está vendo a Jesus, mas a gente estamos esperando. E podemos ver com os olhos da fé, acreditando que Ele irá raiar nas nuvens para vir buscar a sua igreja. Lá no livro de João 14, Jesus vem nos ensinando dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, pois se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, vou preparar lugar. Jesus está preparando lugar, e pela fé a gente abracemos a Ele, e estamos caminhando junto com Ele, porque a gente temos fé e acreditamos que iremos morar nas mansões celestiais. Aleluia. Nós temos fé que irá chegar um dia que Jesus irá buscar a sua igreja e irá, aleluia, nos levar para um lugar de gozo, a um lugar que não há pranto, choro, não há mais tristeza, não há dor, não há infelicidade, mas sim a paz haverá, aleluia, haverá felicidade, haverá alegria, gozo, paz, uma coisa que a gente não podemos ter aqui na terra, mas lá no céu a gente vamos ter tudo aquilo que a gente precisa para nossas vidas. Aleluia. Jesus estava instruindo os seus discípulos. Chega um para ele e diz: Senhor, acrescenta-nos a fé. Aí Jesus olha para ele e diz: aquele que tem fé como um grão de mostarda, direis a essa planta: sai daqui e vai para o mar, e ela vai.
Porque a nossa fé, ela move montanhas. O que traz a gente a acreditar em Jesus através da fé é que a gente pode muitas das coisas, porque Jesus nos deu esse direito. Ele disse: em meu nome operarás prodígios e maravilhas, tão maiores quanto os meus. Aleluia. Jesus disse que no nome dele a gente iria ver, contemplar milagres maiores do que os que ele operou. E a gente podemos ver isso no livro de Atos. Quando está Pedro e João indo à porta do templo, que ele chega diante da porta do templo, que olha, tem um paralítico pedindo esmola. Simplesmente ele olha para ele e diz: eu não tenho ouro, nem tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou, levanta e anda. Aleluia. Essa autoridade Jesus nos deu também. Mas o que é que está faltando é um pouco de fé. É acreditar no Deus que pode fazer um milagre. Porque a gente pode contemplar, ver, mas desacreditamos. Por a nossa pequenez, a gente acha que Deus não pode fazer um milagre. Mas Deus, ele pode todas as coisas através da fé. E o que eu acho interessante é que é para a gente receber o milagre, se a gente não ter fé, a gente não consegue adquirir o nosso milagre. Uma história bastante que me chama a atenção, pelo ato de fé, é a história do cego Bartimeu. No livro de Marcos 10:46. Vem contar a história de uma pessoa que estava ali desenganado. Não tinha mais, talvez, nem chance de vida. Mas eu acredito que aquele homem olhou para um lado, olhou para o outro e via alguém conversando sempre. E eu acredito que ele olha e ouve alguém dizer: está chegando no nosso meio um grande homem, profeta, que ele cura, ele salva e ele liberta. Acredito eu que ele olhou assim e disse: quando esse homem aparecer, me avise, por favor. E quando Jesus vem passando, acredito eu que alguém lhe anuncia: o mestre vai passando. O mestre vai passando agora por aqui. Então ele não perde a oportunidade, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele homem estava ali jogado, esquecido, abandonado, mas ele encontrou uma esperança, e pelo seu ato de fé, ele chegou até o seu milagre. E o que eu acho interessante é que para ele chegar ao seu milagre, ele não ficou quieto. Ele não ficou parado, mas sim, ele começou a clamar com fé. Ele começou a buscar com fé o milagre dele. Aleluia. Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém olha para ele e diz: cala-te, ele não vai te escutar. Cala-te, ele está ocupado. Para que tudo isso? Ele não vai te atender. Mas a fé daquele homem faz com que Jesus pare. E quando Jesus para, ele diz: chama ele até aqui. E quando ele chega até a Jesus, Jesus lhe faz uma pergunta: o que queres que eu te faça? Aquele homem imediatamente ele diz: Senhor, que eu torne a ver, que eu veja. E Jesus olha para ele e diz: então faça assim conforme a sua vontade e vê. Aí o que eu entendo com isso é que pessoas tentam nos calar, tentam nos parar, mas a gente, por ter fé, a gente não se prostra diante da dificuldade. Olha a dificuldade daquele homem que ele teve para ter o milagre. Primeiro ele rompeu uma grande multidão que estava ao redor de Jesus. Para isso tem que ter uma grande voz, porque no meio de uma grande multidão, vamos se dizer uns 20 metros, se você olhar, está lá na frente seu milagre, mas você dizer: está longe, eu não vou conseguir. O seu milagre está perto,
E para você estar longe, porque você não tem coragem de tomar uma atitude e ir de encontro com Ele. Mas Jesus, quando Ele vê uma atitude da gente, uma atitude, Ele se agrada, porque é uma atitude de fé. E quando Ele começa a clamar e a gritar, Jesus para imediatamente. E quando Ele para com milagre. Quando a gente chama a atenção de Jesus, aleluia, a gente chama e Jesus imediatamente para. Porque se a gente tivermos fé, a gente podemos todas as coisas. Talvez a gente esteja aqui hoje com o coração triste, amargurado, talvez até sem fé. Mas a partir do momento que você começar a clamar, e a colocar uma coisa no seu coração, dizer: eu tenho fé, eu acredito que Deus pode resolver o meu problema, eu acredito que Deus pode resolver todas as coisas. Aí você vai começar a contemplar o milagre. É uma coisa que você não está vendo, mas você está crendo. Você está vendo pelos olhos espirituais que atrás desta parede o seu milagre está chegando. Aí você começa a buscar, começa a clamar. Deus dos altos céus, Ele começa a se agradar. Olha do alto, se inclina para ouvir o seu clamor e começa a liberar milagre. Aleluia. Porque outrora teve muitos que alcançaram o milagre através da fé. Estava Jairo com a sua filha morta em casa. Ele vai atrás do mestre. Ele se levanta e vai. Quando ele vai atrás do mestre: Senhor, minha filha está enferma em casa. Jesus diz: eu vou lá. E quando eles estão caminhando, outro ato de fé, a mulher vai, corre, toca na orla de Jesus, dos seus vestidos, das suas vestes. Quando toca, sai a virtude. Aleluia. A fé que aquela mulher teve, ela chegou diante de Jesus, tocou, ela disse: tão somente, se eu tocar, eu creio que tão somente qualquer ato de fé que eu fizer diante do mestre, ele há de me curar, ele há de liberar, aleluia, um milagre para a minha vida. Aquela mulher rompeu a multidão, ela não se incomodou com quem estava olhando para ela, ela não se incomodou com a dificuldade, ela simplesmente tocou com fé. E quando ela toca com fé, ela recebe o milagre. Porque quando a gente toma uma atitude, se levanta e vamos atrás de Jesus, a gente faz com que Ele pare e dele saia a virtude. E quando a virtude sai, tem milagre, tem resposta, tem providência. Jairo estava no meio do caminho. Quando ele para, Jesus diz: quem me tocou? Aí a mulher diz: foi eu. Tem até um que diz: como é que tu pergunta uma coisa dessa, Senhor? Se tem tanta gente que te oprime, te aperta. Ele diz: mas eu sei que alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude, porque de mim saiu algo diferente. O que eu acho interessante é que quando a gente vai buscar, eu já começo a contemplar, quando a gente vai buscar com sinceridade e começa a tocar em Jesus diferente, a virtude vai. Você já parou para pensar quantas pessoas estão nas igrejas neste momento, tocando em Jesus, buscando a Jesus, clamando a Jesus, mas hoje Ele pode, aleluia, olhar só simplesmente para você? O interessante é que Deus conhece a nossa voz. E a gente temos que estar aqui, clamando e acreditando que Ele há de nos ouvir. A fila pode ser grande, mas Deus conhece você. Deus, Ele não é limitado. Ele é para todo mundo. Ele está pronto para fazer. Mas tem que ter aquele que busque com verdade e com sinceridade. Que tenha fé. Aleluia. Se eu estou na igreja, sei que Deus pode todas as coisas, mas eu não acredito no meu milagre, você está perdendo tempo. Aleluia. Não perca tempo na presença de Deus. Aleluia.
perca, aleluia, a sua timidez e comece a clamar com fé, comece a clamar com força e dizer: Jesus, eu estou aqui, eu não creio que eu vou sair daqui sem o meu milagre, eu creio que eu vou sair daqui com a posse da minha vitória, eu vim buscar e quem está aqui é poderoso para fazer o milagre. Aleluia. É uma coisa que agrada ao Senhor. O interessante, tem um centurião, um doutor, um chefe, ele comandava um exército. E ele chega até Jesus com o seu componente do exército estava enfermo. Ele chega até Jesus e ele diz: Senhor, o meu servo está em casa enfermo. Jesus disse: está certo, eu vou lá. Não, eu não sou digno que o Senhor vá até a minha casa. Tão somente uma palavra resolve. Porque eu também sou homem sobre a autoridade. Ele já reconheceu que Jesus era todo poderoso. Quando ele olha para Jesus, ele diz: não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Então somente diga uma palavra, que eu sei que o Senhor pode dar uma palavra e o meu servo pode curar. E o meu servo pode ser curado. Então, aí Jesus olha para ele e diz: nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Aleluia. Aquele homem liberou uma fé diante de Jesus, que Jesus disse: você não é judeu, você não é dos nossos, e tem uma fé desse tamanho, faça assim conforme a sua vontade, vai em paz. E quando ele chega em casa, o amigo dele, o componente dele está curado. Ele pergunta: foi por volta de que hora? Foi tal hora. Aí ele disse: foi mesmo na hora que eu estava conversando com Jesus, foi mesmo na hora que eu estava falando com o mestre. Aleluia. Aí eu posso acreditar e posso crer que é nós aqui hoje até dizendo assim: Senhor, o meu milagre está difícil, mas eu sei que o Senhor pode. Aleluia. Talvez se o Senhor não quiser nem ir lá, mas eu sei que o Senhor deu uma palavra, pode acontecer todas as coisas. Aleluia. Você é aqui adorando ao Senhor e Deus trabalhando a seu favor. A gente estamos na casa do Senhor e a gente pensa que nada está acontecendo, mas o céu começa a se movimentar e Deus começa a trabalhar ao nosso favor. É a gente aqui, temos fé que Deus está indo lá do outro lado resolver a nossa causa. Porque a gente coloca causas impossíveis na mão do Senhor e às vezes queremos pegá-la de volta. Mas coloque, deposite no Senhor a confiança, a fé. Acredite que Deus vai fazer o impossível acontecer. Aleluia. Aquele homem veio atrás de Jesus. Quando chegou em casa, obteve um milagre. Aleluia. E eu posso crer e contemplar. Você veio nesta noite atrás de Jesus. E quando chegar em casa, o teu milagre já está na porta. Aleluia. Glorificando e exaltando o nome do Senhor. Pois a gente vivemos de fé, e fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Aleluia, a gente não estamos vendo, mas estamos esperando. Aleluia. Glória a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O interessante é que Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tanto amor que Deus tem para com a humanidade, Ele simplesmente requer da gente que a gente creia que Ele é Deus sobre todas as coisas. E Ele é tão maravilhoso que Ele ainda nos recompensa, é galardoador. Galardoador vem de galardão, galardão vem de recompensa. É a gente temos fé,
Acreditamos e ainda temos recompensa. Olha o privilégio que a gente temos na presença de Deus. Deus, Ele tem grandes coisas para nós. Aleluia. Através da nossa fé, a gente pode adquirir grandes coisas. Mas temos que acreditar. Temos que ter fé. Porque é necessário acreditar. Como é que eu vou acreditar e duvidar? Eu tenho que acreditar e crer que Ele pode fazer. Eu não vou chegar aqui sabendo que Deus pode resolver minha causa e vou dizer, eita Senhor, está tão difícil, eu acho que eu não vou conseguir não. Determine a sua vitória, diga, Deus, eu sei que está difícil, mas eu sei que o Senhor pode resolver a minha causa. Pode ser que não seja hoje, mas amanhã eu creio num dia melhor. Amanhã eu creio num algo melhor. Aleluia. Aí a gente vai olhar quantas pessoas adquiriram tanto milagre. Aí eu e você vamos ficar de fora? Eu e você vamos ficar de fora? Deus, Ele não é injusto. Mas isso quando a gente entra com fé, aí Ele nos dá. Porque vai depender de mim e de você. Deus, Ele não opera no meio da dúvida. Quando o Pedro ia andando sobre as águas, que ele temeu, teve medo, que foi afundando, Jesus ainda pegou na mão dele e disse, por que temei? Homens de pequena fé. Aleluia. Quando você começar a buscar a sua fé, buscar com a sua fé, aleluia, aí você vai ver. Aí você pode dizer, irmão, mas eu não, está tudo bem, não preciso de nada. Minha família está uma benção. Aleluia. Mas você tem que ter fé que Deus pode ainda realizar grandes projetos na sua vida. Aleluia. O interessante é que Deus não nos chamou simplesmente para estar quieto, mas para estar progredindo. Tem um versículo lá no livro de Salmos 103, se não me foge a memória, que diz que Ele faz com que a mulher estéril habite em família e seja mãe de filhos. Aleluia. E tem um versículo também que ele diz que Ele pega, levanta do monturo, ergue o necessitado e coloca no lugar de príncipe e de princesa. Aleluia. Deus ainda pega aquilo que é improvável e através da fé faz ser príncipe e princesa do seu povo. Aleluia. Não sei vocês, mas eu não era nem digno de estar aqui. Mas Deus me fez assentar no lugar de príncipe e de princesa do seu povo. Aleluia. Quem antes andava bebendo, fazendo o que não presta, hoje está no lugar de príncipe. Porque através da fé, Deus nos levantou e colocou neste lugar. Aleluia. Quantas e quantas das vezes a gente olha para nós e diz assim, eu não sou merecedor. Mas Deus te fez príncipe. Deus te fez princesa. Você é privilegiado. Aleluia. É alguém olhando para nós, não dando nada. Jesus diz, é meu príncipe. É minha princesa. Aleluia. A gente não éramos nada. Aí Jesus pegou e nos colocou no lugar de honra. A gente pode não ter dinheiro, mas temos honra. A gente pode não ter uma condição boa aí na sociedade, mas diante de Jesus a gente somos mais do que ricos. E somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque a gente aceitamos o dono da salvação, o dono da bênção, o dono do ouro, o dono da prata, aquele que pode, aquele que faz, aquele que é. E quando a gente acreditamos nele, nada nos falta. Aleluia. Mas para agradar a Ele, temos que acreditar que Ele é Deus que pode todas as coisas. Para agradar a Jesus, a gente temos, aleluia, que ter fé e acreditar. E eu creio que logo logo Ele vai raiar nas nuvens, aparecer, aleluia. E quando Ele aparecer, a gente vai ouvir o soar da trombeta e vamos se encontrar no Ares. Aleluia. Para a gente adquirir essa oportunidade, tem que ter fé. Amém? Que o Senhor Deus continue nos abençoando.
Aleluia. E que a gente venha ter mais fé, acreditar no Deus que a gente servimos, porque Ele é Deus sobre todas as coisas. Somos pó, pequenos, somos cinza, mas Deus ainda nos faz grande e nos fez assentar no lugar de príncipe e de princesa do seu povo. Nos deu honra e a gente hoje, olha quem somos. Aleluia.